Olá, primeiro ano. Primeiramente, bom dia. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que este pet foi meio atrapalhado para mim e eu não consegui fazer a gravação semanal, da correção das atividades. Portanto, nós faremos neste vídeo a correção de todas as semanas do PET 6, da semana 1 até a semana 4, ok? Nós continuamos na semana 1 a trabalhar a leitura e interpretação de textos, né? Compreensão e produção de textos, como já diz aqui o eixo temático e conteúdos relacionados. E aí nós falaremos sobre os gêneros textuais, notícia e reportagem, tá? Então vamos começar a ler e a corrigir a nossa atividade. Gêneros textuais, notícia e reportagem. A notícia é um gênero discursivo que procura apresentar o registro de fatos de interesse geral, sem que a opinião de quem a escreve a respeito dos acontecimentos seja explicitada. Nesse sentido, os autores buscam ocultar seu posicionamento ou do veículo de comunicação em relação ao fato relatado. A sua finalidade é, primeiramente, informar por meio de um relato as circunstâncias em que ocorreram os fatos registrados. Por se tratar de uma produção realizada por humanos, a neutralidade total é praticamente impossível, pois toda notícia apresenta os fatos a partir de uma perspectiva determinada pelo olhar de quem a escreve, pela orientação do jornal ou revista e pelo público-alvo da publicação. Então, aqui nós já vimos que a notícia, né, ela, apesar de teoricamente ter de ser imparcial, ou seja, não demonstrar um posicionamento, seja ele político ou uma opinião em relação a essa notícia, não existe, e eu afirmo isso categoricamente, não existe imparcialidade, neutralidade total. Todo mundo tem uma opinião a respeito dos fatos que acontecem no nosso cotidiano. E a pessoa que narra esses fatos para outras, elas também têm essa opinião. Por mais que elas queiram deixá-la, talvez subliminar, talvez escondida, nem sempre isso acontece. Já que, como eu disse, e o texto também do PET vem dizer, que todo mundo tem uma opinião, tem um olhar a respeito do mundo e das coisas que acontecem ao seu redor. Já a reportagem é um gênero discursivo que se define por apresentar informações sobre temas específicos e por caracterizar situações e acontecimentos a partir da observação direta dos fatos. É o produto, portanto, da atividade do repórter. Embora não tenha o caráter predominante voltado para a objetividade e a neutralidade, como as notícias, a reportagem já apresenta mais traços subjetivos, ou seja, deixa transparecer o posicionamento de quem escreve. Então, enquanto a notícia, a imparcialidade ela não é possível completamente, mas é tentado ao escrever, ao falar, diminuir ao máximo a expressão dessa sua impressão ou do seu posicionamento. Na reportagem, nós já temos uma liberdade maior. O repórter ele já deixa mais claro a sua opinião, a sua perspectiva a respeito daquele determinado fato, enfim. Leia o texto abaixo e responda às questões a seguir. 60% das pessoas dormem segurando smartphones, diz pesquisa. Consumidores por todo o mundo admitem, eles dormem com seus smartphones. Os levam, está no singular, me perdoem. O levam para o banho e resgatariam o aparelho de um incêndio antes de salvar o gato da família. Desculpa. Essas são algumas das descobertas de uma pesquisa feita em 7 países entre mais de 7.000 pessoas sobre seus hábitos com smartphones, divulgada nesta terça-feira pela Motorola, a mais nova aquisição da gigante chinesa de eletrônicos Lenovo.
Eu salvaria o gato primeiro, tá, gente? Os dois gatos, os cachorros. 60% dos entrevistados disseram que dormem segurando seus aparelhos, com a maior porcentagem na Índia, 74%, e China, 70%. E 57% disseram que levam seus celulares para o banheiro, com as maiores porcentagens na China e no Brasil. A gente sabe que o jornal foi substituído aí pelos celulares, né? A gente põe uma musiquinha também, enfim. 1 em cada 6 usuários de smartphones diz que usa o aparelho durante o banho. E mais da metade, 54%, afirmou que procuraria o celular antes do gato da família de um caso de incêndio. Isso aí não é meu caso. Mas nós temos que admitir que a nossa sociedade, de fato, está tomada, né, pela tecnologia, pelos smartphones, pela, como posso dizer, influência das mídias sociais o tempo inteiro. A pesquisa foi feita pela internet, pela KRC Research. Me perdoem pelo meu inglês péssimo. E ouviu um total de 7.112 donos de smartphones nos Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, China, Espanha, México e Índia. O texto foi primeiro escrito, foi disponibilizado, né, na Isto é Dinheiro, e é um fragmento apenas do texto, né? Então vamos lá, responda. Número 1. A finalidade do texto fica claro logo no primeiro parágrafo. Qual é ela? O texto apresenta uma opinião ou um fato? Destaque elementos do texto que comprovem sua resposta. Bom, a finalidade dela é mostrar, né? Falar a respeito da relação que as pessoas, que os consumidores têm com os seus smartphones. O texto é feito para isso. Então, essa é a intenção, essa é a finalidade que fica de cara logo no primeiro parágrafo. Sobre o texto apresentar uma opinião ou um fato, ele apresenta um fato, né? Ele não apresenta uma opinião, não é como uma reportagem que apresenta uma opinião de maneira clara. Ele apresenta um fato, ele coloca porcentagens da pesquisa, ele informa como a pesquisa foi feita, diz quais os maiores percentuais por países, né, onde a pesquisa foi feita. Então é uma notícia, né? A gente pode perceber isso através, igual para retirar do texto os elementos que comprovem sua resposta, você pode colocar que essas informações a respeito de porcentagens. Porque aí mostra que é uma pesquisa, né? Uma pesquisa embasada, uma pesquisa séria. E aí, geralmente, isso são fatos. Só que, e aí nós respondemos a questão. Porém, eu nem sei se isso vai ser dito em outras questões, tá, gente? Eu não observei as outras questões, mas vamos lá. Porém, a gente consegue perceber a opinião do autor do texto? A gente consegue perceber a opinião de quem escreveu essa notícia? Nem que seja bem subjetivamente. Esse texto é um texto neutro? Completamente neutro? A gente já viu que ele apresenta um fato, é uma notícia, eu expliquei isso para vocês. Talvez eu já esteja respondendo outras perguntas, mas esse é um texto completamente subjetivo? A gente pode dizer isso? Completamente objetivo, que eu quero dizer, completamente neutro? Quando o autor cita que grande parte dos pesquisados procuraria o smartphone antes do gato da família, né? Porque o gato, o cachorro, o bicho de estimação geralmente é considerado não é um elemento, a palavra correta. É um elemento da família, é um participante da família, é um membro da família. Então, a maioria das pessoas, na verdade, eu não posso dizer isso, mas a grande parte das pessoas respondeu que procuraria sim o celular antes de salvar o gato num caso de um incêndio. Quando ele diz isso, será que a gente não consegue perceber o que ele está dizendo
por trás, né? O que ele está dizendo entre linhas? Será que a gente não consegue perceber qual é a opinião desse autor dessa notícia? Por mais que ele tente apresentar apenas os fatos da pesquisa, essa pesquisa é neutra. E quando ele deixa claro, né, esse fato que foi pesquisado nesta pesquisa, quando ele deixa isso claro, logo no primeiro parágrafo, ele já não está deixando claro a sua, né, opinião, o seu... Eu ri na hora que isso foi dito, né? Que a maior parte resgataria o aparelho antes de salvar o gato da família. Eu ri porque eu deixei claro a minha opinião de que isso é um absurdo. Porque o smartphone, todos nós sabemos que se você logar a sua conta em outro smartphone que você comprar, você tem todas as suas informações ali salvas novamente. Para isso existem as nuvens hoje, né? E tudo fica salvo online e, enfim, se isso é seguro, se nossas informações estão seguras, ninguém sabe, mas nós temos acesso a essas informações. Então é um absurdo, na minha opinião, né? Que alguém resgate o aparelho celular, o smartphone, antes de salvar o gato, o cachorro, o primo, o bebê, qualquer ser vivo que tenha dentro da casa, né? E ele não deixa isso claro no primeiro parágrafo, quando ele explicita essa informação logo de cara. Então, isso aí é um exemplo que eu estou dando, mesmo já respondendo à questão. É um exemplo que eu estou dando de que a neutralidade, ela raramente é possível em qualquer texto, seja ele oral ou escrito, porque nós temos sim um olhar próprio do mundo ao nosso redor. Então vamos lá. Que elementos do primeiro parágrafo permitem identificar o objetivo do autor? Quase todos os textos informativos procuram responder estas questões. O que? Qual foi o acontecimento ocorrido? Quando? Esse fato aconteceu em que momento? Onde? Esse fato aconteceu em qual lugar? Quem? O sujeito ou os sujeitos envolvidos nesse relato? Por quê? As razões que possibilitaram esse evento? E como? Os processos envolvidos para a consolidação desse fato? Como essas questões são respondidas no texto? Bom, quais elementos no primeiro parágrafo mostram a intenção do autor? Ele já diz, né? Consumidores, por todo mundo admite, eles dormem com seus smartphones. Então, vamos tentar esmiuçar aí essas perguntas que ele fez. Então, o que? O que é a primeira pergunta? Sim, o que? Então, qual foi o acontecimento ocorrido? O acontecimento ocorrido é a influência dos smartphones na vida das pessoas, ou seja, as pessoas dormem com seus smartphones, o levam para o banho e resgatariam o aparelho no incêndio, em caso de um incêndio, antes de salvar o gato da família, por exemplo. Isso é o quê? Então, o primeiro ponto, o que é a influência dos smartphones sobre as pessoas. E isso é mostrado pelo autor já no primeiro parágrafo, dizendo que as pessoas que participaram da pesquisa, majoritariamente, dormem com seus smartphones, levam para o banheiro, resgatariam antes de resgatar o gato da família, por exemplo. Quando? A qualquer momento que estejam usando os seus smartphones. Para sermos mais explícitos, ele fala sobre a hora de dormir, ele fala sobre o banho, ele fala sobre o acaso de acontecer, né, uma tragédia. O caso de acontecer uma tragédia. Esse é o quando que ele explicita de maneira mais clara, né? Por quê? São momentos mais íntimos. Dormir é um momento de tranquilidade, que a gente deveria tirar todas as coisas da nossa cabeça. Mas não, nós acabamos dormindo com o smartphone na mão, ou do nosso lado, porque a gente fica com ele nos estimulando até a hora de dormir. No banho, por que isso chama atenção?
no banheiro, na verdade, né? Porque é um momento íntimo, é um momento que você está tomando banho, você está usando sanitário. É um momento extremamente íntimo, é um momento que talvez você estivesse sozinho, mas os jornais estavam aí antes dos smartphones, né? A gente não... E os vidros de shampoo, enfim. E quando ele explicita também em caso de um incêndio, que a gente pode traduzir como uma tragédia, que essas pessoas, influenciadas pelo smartphone, se preocupariam mais em salvá-lo do que salvar um membro da família ou algum ser vivo que more na família. Então, esse é o quando que ele explicita. Onde ele coloca principalmente no banheiro, no quarto, em suas casas, mas se nós formos olhar o texto de um modo geral, o fato que ocorre, né, que é essa influência toda do smartphone na vida das pessoas, esse onde é em qualquer lugar que os consumidores estejam com seus smartphones. Quem são os sujeitos envolvidos nesse relato? Os consumidores, as pessoas, os utilizadores dos smartphones. Por quê? Porque existe... Se a gente pode levar esse porquê por dois lados. As razões que possibilitaram esse evento. Qual evento nós vamos falar? Nós vamos falar do evento da influência sobre os consumidores ou nós vamos falar da pesquisa? Se nós formos falar sobre o evento, que é a influência dos consumidores, o porquê seria os grandes atrativos que as mídias sociais exercem sobre os consumidores. Isso seria o porquê as pessoas dão tanto valor aos seus smartphones. Se esse porquê, as razões que possibilitaram esse evento, se a gente olhar o texto todo e o evento a gente olhar a pesquisa, o porquê aí, a motivação deste texto é uma pesquisa feita pela Motorola, que foi adquirida pela Lenovo, né? Que foi adquirida pela gigante chinesa Lenovo. Então, esse porquê pode ser interpretado de duas formas aí, na minha opinião. Eu acho que a questão está mal elaborada. É porque essa influência é tão potente sobre os consumidores, que seria, né, a grande atratividade que as mídias sociais exercem sobre nós, sobre os consumidores, ou o porquê seria o porquê do texto, né? O porquê do fato narrado no texto. E aí seria porque a Motorola pediu essa pesquisa, já que ela é uma grande vendedora de celulares e ela foi adquirida pela Lenovo. Como? E aí eu já acredito que o como aqui, ó, como essas questões são respondidas no texto, né? O como essas questões são respondidas no texto através das pesquisas, através de porcentagens, através da pesquisa. É isso, realizada em 7 países. Quem é o sujeito? Gente, eu tô parecendo muito confusa hoje, né? Acho que eu tô muito preocupada com o que tem por vir e eu acho que eu tô confusa, me perdoem. Porque as razões que possibilitaram esse evento, nós falamos que pode ter um duplo sentido, mas eu acredito que esteja falando sobre a pesquisa, né, que foi pedida pela Motorola, como os processos envolvidos para a consolidação desse fato. Qual fato? O fato, eu acho a questão mal elaborada, tá? O fato de as pessoas utilizarem tanto o smartphone ou o fato anunciado no texto. Se for o fato anunciado no texto, o processo que consolidou essa questão foi a pesquisa realizada em 7 países diferentes, né? É isso. Como essas questões são respondidas no texto? A gente já falou aqui, esmiuçadamente, inclusive. 3. Como a notícia, a reportagem também é um gênero jornalístico, ou seja, ele geralmente está dentro dos jornais. Em quais suportes você observa a ocorrência de reportagens? Gente, suporte de textos
são onde os textos estão, onde eles são divulgados, onde eles são escritos, onde eles são falados. Então, quais são os suportes em que você vê as reportagens sendo divulgadas? Jornais impressos, sites, principalmente sites jornalísticos, blogs, revistas, emissoras de rádio, emissoras de televisão, YouTube, as diversas mídias sociais como WhatsApp, como Facebook, Instagram, Twitter. Então, hoje, estes são os principais suportes em que nós encontramos as reportagens. É claro que os jornais televisivos são os mais vistos ainda pela população de modo geral, né? Porque ele é mais acessível. Mas, por exemplo, eu tenho acesso a reportagens mais facilmente através das mídias sociais, como Instagram, Twitter, Facebook quase não uso, e alguns links de WhatsApp. Então vamos lá. Entre os gêneros jornalísticos, há aqueles que priorizam a informação e os que priorizam o comentário, né? Ou seja, o comentário, a opinião a respeito daquela informação que será passada. Quanto à reportagem, ela é considerada um gênero que se ocupa tanto da informação quanto do comentário. Identifique no texto lido aspectos que o caracterizam como notícia. Aí vem o que nós falamos. O texto que a gente leu, da Isto É, ele é uma notícia, eu já tinha dito isso para vocês. Porque ele busca, pelo menos ele procura, apresentar o fato de maneira neutra, né? Sem um comentário, sem uma opinião explícita. Então, ele apresenta os fatos da pesquisa, os resultados, como ela foi feita. Porém, como nós já falamos, apesar de a linguagem ser objetiva e formal, e o autor não deixar seu posicionamento tão claro, nós conseguimos perceber que não há uma neutralidade no texto. A imparcialidade não existe, eu repito para vocês. Apesar do texto tentar ser ao máximo impessoal e imparcial, a gente consegue perceber nas entrelinhas que, apesar deste texto não ser uma reportagem, ser uma notícia, né, que busca ser imparcial, ou seja, não ter um lado, né, não tomar uma opinião, não mostrar uma opinião, nós podemos perceber qual é a opinião desse autor, sim. Então, eu acredito que é isso aí mesmo. Número 5. Quais são as principais características da reportagem? Aí vocês teriam de pesquisar, né? Então, eu vou falar alguns. Nós já vimos aqui que a reportagem ela não é como a notícia que busca fazer com que os fatos sejam apresentados de maneira neutra, né? A reportagem, ela geralmente, isso a gente pode ver muito claramente em jornais como Cidade Alerta, principalmente os jornais da TV Record, como Cidade Alerta, Balanço Geral, que são que apresentam muito a opinião do apresentador ou do repórter, né? Eles deixam muito claro o seu posicionamento. E mesmo em reportagens escritas, cada revista, nós temos, por exemplo, se a gente for falar de política, nós temos revistas como Carta Capital, que é de esquerda, Veja, que a princípio seria uma revista mais de direita. Nós vemos que os repórteres, eles apresentam suas opiniões. Então, a gente já viu que é diferente da notícia. Que a notícia, a opinião, ela tá nas entrelinhas, né? A gente sabe que não existe neutralidade, eu avisei isso a vocês, mas isso está aí nas entrelinhas. Já na reportagem, nós temos um texto que pode ser escrito em primeira pessoa, né? Eu, ou terceira pessoa, falando apenas do fato, e que normalmente apresenta um comentário, né? Apresenta uma opinião do repórter. Nós temos a presença de título ou manchete, depende de onde essa reportagem está passando. Geralmente o foco é em temas políticos, econômicos, sociais.
Geralmente as reportagens acontecem com fatos que ocorrem na sociedade, né? Fatos gerais. A linguagem da reportagem é simples, clara, ela é objetiva muitas vezes, mas ela também é dinâmica, porque a reportagem ela visa chamar mais atenção ainda, né, do leitor, de quem está sendo utilizado. Nós temos a presença de discurso direto e indireto, ou seja, na reportagem, principalmente quando é narrado um fato que acontece na sociedade, como um assassinato, um crime, existe o discurso direto ou indireto dos envolvidos, né, no caso. Nós temos a objetividade, porque na reportagem, assim como na notícia, existe uma parte em que o fato é apenas apresentado, mas nós temos também a subjetividade, ou seja, o olhar do repórter. A linguagem é formal, geralmente, a não ser, e eu dei muitos exemplos de jornais, principalmente da TV da Record TV, na verdade, que os repórteres, os apresentadores utilizam uma linguagem bem simples e informal para atingir o povo, mas aí é uma questão que a gente estuda em adequação linguística de acordo com o propósito do texto, seja ele escrito ou falado, né? Ou seja ele dito ou escrito. Mas a linguagem costuma ser formal, principalmente se for em veículos escritos e não em veículos como rádio e TV. E os textos, eles são assinados pelo autor. Ou o repórter, o nome do repórter aparece, né? É deixado claro. Vamos então, espero que tenha ficado claro. Nós falamos sobre notícia e reportagem. Então, vamos passar agora para a semana 2. Nós continuamos falando sobre compreensão e produção de textos, leitura e interpretação de texto. Vamos lá. Leia o texto abaixo. Criança lendo para criança, uma boa forma de estimular a leitura. A leitura é um hábito que as crianças aprendem desde cedo. Os bebês podem brincar com livros de pano, uma forma de estimular seu interesse pelo objeto e estimular diversos sentidos. Outra possibilidade só um instante. É realizar leitura assistida com crianças que ainda não foram alfabetizadas. Os momentos de leitura conjunta são muito prazerosos e fortalecem vínculos. Além disso, a leitura também pode ser uma brincadeira muito divertida para crianças com idades diferentes. Esse é o propósito do projeto Companheiros da Leitura, realizado pela Escola Carlitos em São Paulo. Reunir crianças de diferentes idades para momentos de troca, brincadeira, convívio, sempre acompanhadas por um bom livro e uma bela história. O projeto convida alunos do 3º ano da escola, que já estão alfabetizados, a ampliarem a prática de leitura. Eu penso que seja do ensino fundamental, né? Contando histórias para meninos e meninas de 3 a 4 anos do Centro de Educação Infantil Pacaembu, durante os momentos de leitura. Cada aluno lê parte de uma obra de sua escolha. O contato com as crianças menores proporciona às maiores que elas aperfeiçoem novas formas de se expressarem. Treinem a leitura em voz alta, além de aprenderem sobre a importância de partilhar o que aprendem. O trecho do texto retirado do site Catraca Livre. Vamos lá. Responda. Observe o título da notícia em análise. Aí a gente já viu que é uma notícia, né? Que, no caso, seria objetiva, imparcial, tererê, tarará, né? Será que, de fato, é uma notícia? Será que, de fato, quem escreveu o texto não deixou sua opinião? Não sei. Isso me parece mais uma reportagem. Principalmente quando a gente olha o último parágrafo aqui, ó. O contato com as crianças menores proporciona às maiores que elas aperfeiçoem novas formas de se expressarem, treinem a leitura em voz alta, além de aprenderem sobre a importância de partilhar o que aprendem. Isso aí é um fato ou ele está mostrando uma opinião dele? Pode ser um fato. Pode ser de fato que
os organizadores, né, do projeto tenham dito isso, né? Mas aqui isso não tá escrito, então a gente não sabe se é a opinião do autor do texto, né? Mas vamos ver. Observe o título da notícia em análise. Ele anuncia o assunto que será desenvolvido no texto, justifique sua resposta. Criança lendo para criança, uma boa fórmula de estimular a leitura. Esse título, gente, essa manchete, ela fala sobre... na verdade, ela anuncia o assunto que vai estar em desenvolvimento no texto? Sim. Ela resume todo o assunto que é tratado no texto. Ela faz um resumão do texto. Ela poderia ser mais clara e falar, por exemplo, projeto estimula leitura através de trabalho com crianças. Poderia ser mais clara? Sim, poderia ser mais clara. Mas ele anuncia o assunto será desenvolvido no texto? Sim. E ele resume todo o texto. O texto é objetivo ou subjetivo? Explique. O texto é objetivo, né? O texto, ele passa a informação que precisa ser passada a quem está lendo, transmite os fatos, os conhecimentos adquiridos. E aí é que a gente vê se tem comentários pessoais ou não. Porque, na minha opinião, este último parágrafo é um comentário pessoal, mas ele também pode ser um discurso indireto dos organizadores do projeto. Então, vamos contar que este último parágrafo não foi escrito livremente pelo autor do texto. Vamos pensar que é um discurso indireto. Por exemplo, ele foi fazer uma pesquisa, o repórter, né, o jornalista foi fazer uma pesquisa a respeito do projeto, e aí quem organiza o projeto disse isso, né? Então transmite uma informação de maneira objetiva. Vamos partir desse pressuposto para que a gente não pense que não há comentários pessoais, para que a gente não fique na dúvida, porque o PET já trouxe para a gente que isso é uma notícia. Então, nós vamos partir do pressuposto de que é uma notícia mesmo. Então, texto objetivo, passa as informações a respeito do projeto de maneira precisa, e transmite conhecimento, transmite os fatos que foram encontrados durante a reportagem. Olha, eu me confundindo. Durante a pesquisa feita, o trabalho feito pelo jornalista. Me perdoem por esse ato falho aí, por eu achar que é uma reportagem, mas o PET a trata como uma notícia, vamos fazer assim. As palavras empregadas no texto são de uso comum, fáceis e de serem compreendidas pela maioria dos leitores? Sim. E a maior parte das notícias e reportagens dos textos jornalísticos de maneira geral tem isso em comum. As palavras empregadas são comumente palavras de uso habitual da maior parte da população brasileira. É muito engraçado, por exemplo, quando nós vemos especialistas, ou até não especialistas, falando na televisão, dando uma entrevista na televisão e utilizando uma linguagem super técnica ou uma linguagem muito específica de uma determinada área, porque aí a maior parte das pessoas não é atingida. A maior parte das pessoas não consegue compreender. Então, esse texto é coeso, é coerente, a linguagem é clara e de fácil entendimento para que todos possam compreender. E essa é a forma correta de nos expressarmos quando nós estamos querendo falar para um maior número de pessoas, né? Qual o objetivo de uma notícia? Apresentar um fato, informações, conhecimento a respeito de um fato. De que a notícia se ocupa? De informação ou de comentário? A notícia se ocupa da informação apenas, não do comentário. Não é um texto que apresenta, nós falamos sobre isso e aqui está perguntando o que a notícia faz, né? A notícia, ela se ocupa de informação. A notícia em estudo confirma a sua resposta à questão anterior. Por quê? Aí é que está.
Se nós formos tomar como pressuposto de que isso de fato é uma notícia, não é uma reportagem, e de que aquele último parágrafo é a apresentação de um discurso indireto, ou seja, é a réplica, né, do que os autores do projeto, do projeto apresentou, dos autores do projeto, que os... Ai! Se pensarmos que aquele último parágrafo não é uma opinião do jornalista, mas sim a representação, a réplica do discurso, né, dos autores do projeto, dos fomentadores ou dos trabalhadores do projeto, nós podemos dizer que sim, a notícia em estudo, né, o texto que nós lemos, ela confirma a resposta anterior de que ela se ocupa apenas da informação sobre aquele projeto, sobre a importância de estimular crianças à leitura desde sempre, sobre como nós podemos fazer com que a leitura seja atrativa. Então, se nós tomarmos aquele último capítulo como sendo a réplica, né, do discurso que foi encontrado na reportagem, né? Por exemplo, eu estou fazendo um projeto e aí o jornalista chega e me pergunta a respeito do meu projeto, e aí eu falo como ele funciona e digo a minha opinião sobre o projeto. Então, o jornalista ele vai narrar a minha opinião. Se nós tomarmos que aquele último parágrafo foi isso, que o jornalista autor do texto, ele apenas disse o que os autores do projeto disseram, sim, essa notícia em estudo, ela trata apenas de informação. Mas se nós tomarmos aquele último capítulo como opinião do jornalista escritor do texto, do jornalista autor do texto, aí nós já vamos dizer que existe sim um comentário nessa notícia. E que nem sempre as notícias, elas não vão apresentar a opinião do seu autor. Eu espero ter ficado claro isso. Eu acho às vezes que eu sou muito confusa, porque por aqui, da aula olhando para as paredes, eu me torno muito prolixa, e aí eu acho que às vezes eu me torno difícil de ser compreendida. Mas eu espero que os 5 alunos que estiverem vendo esse vídeo, né, que é a média de espectadores que eu tenho, que eles tenham compreendido isso. Vamos lá para semana de número 3. Continuamos trabalhando no mesmo eixo temático. Vamos lá. Agora que você conhece um pouco mais dos gêneros textuais notícia e reportagem, vamos responder a algumas questões referentes às características desses gêneros. Leia novamente o texto Criança Lendo para Criança. Uma boa forma de estimular a leitura, disponível na semana 2, e responda às questões a seguir. Eu tenho um problema com a gramática dos PETs, mas enfim, responda. A que tipo de público a notícia se dirige? Provavelmente, a gente tem que dizer que provavelmente esse texto ele é dirigido a profissionais da educação, principalmente da educação infantil e da educação do Fundamental 1, estudantes na área da educação, né? Estudantes universitários na área da educação, mães ou pais ou responsáveis de crianças que se interessem por assuntos relacionados à leitura e que se preocupam com os hábitos de leitura dos filhos, né? Este é o público-alvo da notícia sobre o projeto de leitura. B. Agora, identifique no texto, me perdoe. O fato principal. O fato principal narrado na notícia é o projeto que se chama Projeto Companheiros de Leitura, em que crianças maiores, crianças do 3º ano, creio eu, do ensino fundamental, crianças maiores leem para crianças menores. Estimulando, né? Porque já perceberam como criança, e não somos só criança, né? Nós, de maneira geral, nós vamos sempre na onda dos nossos pares, né? Então, as crianças vendo outras crianças lendo acaba estimulando a leitura, né?
Então, o fato principal é o desenvolvimento do projeto, companheiros de leitura. Deixa eu ver se é esse o nome mesmo do projeto. Companheiros da leitura, não é de leitura. Companheiros da leitura. Como ele ocorre, onde ele ocorre. É isso, o fato principal. Quais são as pessoas envolvidas? Bom, a equipe pedagógica da escola, né, incluindo os professores, os alunos do terceiro ano da escola. É Carlinhos ou Carlitos? Da escola Carlitos de São Paulo. E também os alunos de 3 a 4 anos que ouvem essas histórias, né? E a equipe pedagógica responsável por esses alunos de 3 a 4 anos também. Quando ocorreu o fato, a gente não percebe, né? Não tem uma data específica de quando esse projeto acontece. Mas no texto vocês podem observar que os verbos estão no presente. O jornalista está falando sobre um projeto que está acontecendo. Então, se aqui não fala quando, aqui fala que o acesso foi em agosto de 2020, na elaboração do PET, mas não fala quando é que a notícia foi escrita. Então a gente pode pensar que é nos dias atuais, mas nós não sabemos exatamente qual é esse tempo, né? Então é o presente. Quando ocorreu o fato, no presente. Podemos colocar assim. O local onde ocorreu o fato, na escola Carlitos, né? Que fica em São Paulo. E também lá falam também do Centro de Educação Infantil. Centro de Educação Infantil Pacaembu. São os locais onde este projeto se consolidará. Porque o fato aconteceu porque a equipe pedagógica se reuniu e achou que era importante se preocupar com a formação desses leitores, desses pequenos leitores, e por isso o projeto aconteceu. O projeto se deu, provavelmente, pela preocupação das equipes pedagógicas em formar novos leitores, com hábitos de leitura autônoma, né? Eu escrevo a respeito disso, na minha monografia apresentada na Unimontes, a respeito da formação desses leitores autônomos, né, de pessoas que gostem de ler. Porque ler é muito importante, né, tanto para nossa humanização, tanto para nossa mente. Eu poderia ficar aqui falando horas e horas dos benefícios do hábito de leitura, né, de leitura literária principalmente. Número 3. Observem a linguagem empregada no texto. Que características ela apresenta? Ela apresenta, a linguagem impessoal, clara, objetiva, direta, acessível a qualquer leitor? Sim. Mas vamos ver as outras opiniões. Opiniões não, opções. Pessoal, indireta, emprega palavras de uso não corrente na língua? Não. Coloquial e com uso de gírias? Não. Então, é a primeira opção. A linguagem apresentada no texto é impessoal, clara, objetiva, direta e acessível a qualquer leitor, né? A qualquer pessoa que seja alfabetizada e que saiba ler. B. Em que variedade linguística ela foi redigida? Na variedade formal, né? Na variedade padrão da língua portuguesa. Letra C. Quais são as características da notícia? O texto, notícia, de modo geral, e não desse especificamente, né? Tem um texto, tem um título ou uma manchete, é um texto informativo, de tipo informativo. Eles também podem ter sequências, na verdade, descritivas e narrativas, né? Porque os fatos eles são narrados e descritos. São textos mais curtos, as notícias não costumam ser textos longos. Eles são veiculados nos meios de comunicação de modo geral, linguagem formal e linguagem simples. E quando eu digo linguagem simples, é uma linguagem que é acessível a todos.
O texto é impessoal, então não se fala em primeira pessoa. Eu acho, eu acredito, eu penso. Já que nós estamos falando de notícia que apresenta um fato, que não deveria ter comentários e tudo, é escrito em terceira pessoa, né? Ele, ou aquilo que aconteceu. Então, é impessoal. Tem presença de discurso indireto e direto, né? Ou seja, replica o que os entrevistados ou os envolvidos na notícia dizem. E costumeiramente, eu acredito que não existe de outra forma, apresenta fatos cotidianos, fatos reais, fatos que acontecem no nosso dia a dia. E essas são as características da notícia. Vamos lá à quarta semana, correção da quarta semana. Produção textual. Você foi encarregado de escrever uma notícia com base nas informações apresentadas a seguir. Então, nós vamos ter aqui uma instrução sobre o objetivo da notícia, sobre o que a notícia vai tratar. Escreva uma notícia sobre um fato ocorrido recentemente no seu bairro, sua cidade ou no seu país. Ou seja, pegue um fato que aconteceu ou em Nova Esperança, ou em Montes Claros, ou em Minas Gerais, ou na sua rua, onde vocês quiserem, e escrevam uma notícia. Lembrando que a notícia tem que ser o mais imparcial possível, ou seja, sua opinião a respeito dos fatos encontrados ali deve ficar o mais escondido, a opinião mais escondida possível, tá? Ela pode se referir a um fato relacionado à política, à economia, ao meio ambiente, à saúde, à educação, aos esportes, aos jovens, ao aumento, que pode ser relacionado a conflitos entre vizinhos, pode estar relacionado. Eu estou aumentando, eu estou dando essa brecha. Ela pode estar relacionada a problemas sociais que estejam acontecendo na comunidade de vocês, ok? Então, vamos às instruções. Primeiro, selecione os dados e as informações que você julgar mais importantes para a redação do texto da notícia. Lembrando que tem que ter o título, né? Já está aqui, propõe um título e um subtítulo opcional adequados ao texto da notícia. E, por último, releia o texto de sua notícia. Confira as informações apresentadas e veja se ficou claro para o leitor o que aconteceu, como, quando, onde e por quê. Lembrem-se de usar uma linguagem simples, uma linguagem que todos possam ler, qualquer pessoa que pegue seu texto possa ler. Lembrem-se também de que tem que ser um fato real, né? Um fato que aconteceu. E de preferência, né? Lógico, que aconteceu recentemente. E isso aqui eu lerei quando eu receber o PET entregue por vocês. Terminamos aqui a correção do PET 6. Desculpem-me pela demora, pelo vídeo imenso que acabou se tornando. Até o próximo PET, até a próxima aula. Um grande beijo e tchau.